Boa noite, queridos. Olha que alta que tá. Minha voz está potente. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Paulo, né? Tá lá em Filipenses. E nós temos visto muito sobre Paulo, quem, né, leu as epístolas paulinas, agora no Instituto IADAR, que estamos aprendendo, né? Primeiro eles aprenderam sobre epístolas paulinas, agora estão aprendendo sobre Atos. Então, né, a maioria dos alunos, pelo menos que eu ouço falar, está apaixonado, né, por esse homem de Deus aí chamado Paulo. E eu quero falar com vocês também sobre isso, que está em Filipenses, sobre a paz. A pastora acabou de falar agora dessa influencer aí que teve muito dinheiro, mas no final da vida, né, final da vida não porque por conta da idade, né, mas por acometida de uma doença. E ela passou por esse momento de angústia, de aflição. E Paulo fala que ele aprendeu a viver de várias formas, né? E em tudo ele era grato ao Senhor. Ele era grato na abundância, ele era grato quando ele passava fome, ele adorava quando ele estava no cárcere. Então, como que ele teve essa paz? Como é que ele, apesar das circunstâncias, como que ele venceu isso? E isso, ele fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores dele, porque independente das circunstâncias, nós temos que ter essa paz. E essa paz verdadeira só vem de quem? Só de Jesus. Não tem como a gente ter essa verdadeira paz, apesar de toda circunstância, apesar do vento forte, apesar do inimigo tentar te derrubar, apesar das consequências, apesar que aos teus olhos possa estar tudo revirado na sua vida. Nós só podemos ter essa paz quando nós estamos na presença. E não tem riqueza maior neste mundo do que ter essa paz. Tantos buscam riquezas, bens materiais, né? Jet skis, lanchas. E tantas coisas as pessoas têm. E quando elas não têm essa paz, elas não são felizes. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Ontem ainda falei no discipulado, pode ir colocando lá Filipenses 4. Ontem falei no discipulado que muitas vezes a gente gasta tanto tempo atrás dos nossos bens materiais, gasta a nossa saúde, gasta a nossa paz, gasta o nosso tempo com aquelas coisas que se corroem, que se acabam com o tempo, porque quando a gente for embora, nem a roupa a gente não leva, né? Porque a roupa só está ali no corpo físico, mas isso a gente não vai levar. Enquanto que a gente deveria se preocupar muito mais com as coisas espirituais. A gente devia se preocupar muito mais com o nosso espírito, com aquelas coisas que a gente vai levar para a eternidade, com as pessoas. Se você for ver a tua lista de oração, aproveitando que nós estamos aqui nos 21 dias de oração, eu quero fazer um teste com você. Quem escreveu, né, atrás as coisas que você está orando? Será que a maioria das coisas que você colocou lá são materiais? Ou você colocou a salvação da tua casa? Você lembrou dos teus amigos que estão necessitando de uma oração? Você colocou ali para interceder por alguém? Ou você só eu? Eu quero essa bênção, essa casa, esse carro, essa pessoa, tudo para mim. Aí nós já vemos se nós estamos funcionando corretamente. Porque Paulo, ele dedicou a sua vida para as pessoas encontrarem a Cristo. Essa era a razão dele viver. E por isso ele tinha essa paz. Então vamos lá. Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa,
Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Pode ficar no versículo 1. A primeira coisa que eu entendo, né, o Espírito Santo falando comigo sobre essa paz, é que Paulo era grato. Ele se lembrava das pessoas que estavam junto com ele, aquelas que trabalharam junto com ele. Ele tinha uma gratidão. Ele demonstrava esse amor. Ele se lembrou dessas pessoas. E ali, quando fala, vocês são a minha coroa, é como se fosse assim, é aquilo que vale a pena para mim, para viver. Não é aquela coroa de realeza, mas é a minha recompensa. Quando a gente está trabalhando como pastor, eu acredito que todos os pastores, né, os obreiros e aqueles que muitas vezes estão em casa de paz e conseguem ajudar as pessoas a ter uma restauração, um casamento ou encontrar a Cristo. Pessoas que você sabe que estava completamente perdida nas drogas e de repente você foi um instrumento usado para que ela se achegasse a Cristo. Eu acredito que essa é a coroa. Porque se você já teve uma experiência dessa, de trazer alguém perdido, de trazer alguém que necessitava cura para Cristo, de trazer alguém que precisava ser liberto, e você viu esse casamento sendo restaurado, esta pessoa sendo curada, as pessoas tendo a verdadeira alegria, você pode dizer, eu recebi essa coroa. Porque essa é a nossa recompensa. E não tem recompensa maior do que isso. Então, se você ainda não fez isso, de mostrar Cristo para alguém, faça isso, porque é maravilhoso você poder ver uma vida sendo completamente restaurada. Nós temos que ser testemunhas. Nós temos que falar de Cristo para outras pessoas. Nós temos que lotar essas cadeiras. Essas cadeiras têm que ser poucas. Nós não podemos nos conformar de vir num culto de quinta-feira e ver todas essas cadeiras aí vazias, enquanto eu tenho certeza que cada um de nós conhece muitas pessoas que necessitam de Cristo. É lógico que nem todas as pessoas vão vir até aqui. Tem pessoas que nós vamos falar de Jesus e que de repente elas moram longe, elas vão, mas elas precisam estar na presença de Deus. Nós precisamos movimentar este reino. Nós precisamos parar de ser egoístas, porque nós temos a verdadeira paz e podemos apresentá-las a outras pessoas. Então nós não podemos nos conformar de simplesmente estar na presença, mas não levar esta presença para outras pessoas. Então vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Pode passar. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Volta para o 2. Então, esses nomes bonitos aí, né? Quem quer pôr o nome dos filhos aí, tem 2 nomes bem legais aí. Evódia, e nem sei se é assim que se pronuncia, Sintique. Né? É que vivam em harmonia. O que dá para entender ali é que elas, né, são 2 mulheres, que estavam tendo algum desentendimento. E ele está ali clamando para que vivam em harmonia. Porque nós, como cristãos, como igreja, nós temos que viver em harmonia com os nossos irmãos. Porque às vezes tem pessoas que estão trabalhando juntas, que estão vivendo num propósito, mas não tem harmonia. E isso te afasta desta paz. É lógico que nem com todo mundo a gente vai ter a mesma afinidade. Eu tenho afinidades diferentes com diferentes pessoas, mas isso não me impede de viver em harmonia. A falta de harmonia é quando é falta de perdão, quando você começa a ter olhos ruins para as pessoas, você começa a ver defeitos nas pessoas, você começa a criticar as pessoas. E isso não faz parte do nosso meio. Isso não vai trazer paz para nós. Porque isso não condiz com o estilo de vida cristão.
E infelizmente nós vemos muitas pessoas falando assim: para que eu vou me converter? Para viver igual vocês vivem? E às vezes a gente ouve isso na própria casa. Tem gente que não quer vir para a igreja, tem gente que não quer se converter porque tem mau testemunho. Não temos o testemunho bom de um cristão. Aquilo que ouvimos, não praticamos. Temos na nossa boca só murmuração, só crítica, falar mal das pessoas. E aí aqueles que estão no mundo falam assim: para que eu vou ser cristão se o mundo está melhor às vezes do que aquele que vive dentro de uma igreja? E isso faz com que nós não tenhamos paz. E nem possamos levar a paz. Porque como que eu vou levar a paz para alguém se nem eu mesmo vivo essa paz? E se entendeu que a paz é independente das circunstâncias, eu posso estar passando por um momento difícil. Mas como eu vou reagir diante daquele momento? Como eu vou reagir diante de alguém que me ofendeu? É que eu vou me amoldar no padrão de Cristo, ou vou me amoldar no padrão do mundo. Como eu vou saber isso? Pensa, Cristo vai agir dessa forma? Cristo iria agir desta forma? Da mesma forma que eu agi? Se não, é porque eu não estou sendo um imitador de Cristo. E para que nós possamos ter paz e levar paz para outras pessoas, nós temos que como? Viver conforme Cristo vive. Pode passar. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Então se vê que essas pessoas eram pessoas que trabalhavam. E o que Paulo está pedindo ali para o companheiro? Não sabemos quem é este companheiro, mas ele está pedindo assim: ajude. Tem gente que quando algumas pessoas estão tendo um atrito, ao invés de ajudar a resolver aquela situação, vão lá e colocam lenha na fogueira, porque querem ver o circo pegando fogo. Quando o irmão não está tão bem, vai lá e fala assim: ah, é verdade, ele falou isso de você mesmo. E daí, joga lenha lá. É verdade. Aquela pessoa, ela é maldosa, ela já foi maldosa comigo. Em vez de você apaziguar a briga, ao invés de você levar paz para as pessoas, você está levando discórdia. E a palavra de Deus diz: ai daqueles por quem vier o escândalo. E muitas vezes nós fazemos o quê? Levamos mais escândalo ainda. Influenciamos as pessoas a odiarem mais, a se frustrarem mais, a se magoarem mais, a se ofenderem mais, ao invés de levar a cura, ao invés de levar a paz, ao invés de levar misericórdia. A gente tem que sempre pensar: será que as pessoas agiram dessa forma conosco? Será que você nunca teve misericórdia? Será que quando Cristo nos aceitou da forma que nós fomos, nós não recebemos misericórdia? E por que nós estamos sendo ingratos, prejudicando o nosso irmão? Pode passar. Os seus nomes estão no livro da vida. Ali Paulo está falando, os nomes estão no livro da vida. Vamos ajudar a pessoa a permanecer. Às vezes a gente empurra a pessoa para fora da igreja, porque ela comete um erro, e nós, ao invés de puxarmos ela para dentro, ao invés de agirmos com misericórdia, nós agimos como? Queremos justiça. Pode passar, 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. É possível a gente estar sempre alegres?
Só no Senhor. Porque a alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito, então é o Espírito Santo que gera em nós essa alegria. Apesar de eu ter esse problema, apesar de eu ter essa dificuldade, eu estou na casa de Deus, estou adorando a Ele, e eu posso sim ter esta alegria. Apesar das dificuldades, apesar de não estar tudo tão bem na minha casa, eu posso ter a confiança, eu posso viver por uma palavra, eu posso viver pela fé, eu posso me movimentar pela fé. Eu posso continuar caminhando. Eu não preciso desanimar. Eu não preciso mostrar para todo mundo que eu estou triste, que eu estou magoado. Tem pessoas que você chega que ela fala, tá tudo mal, tudo mal, tudo mal. Nada está bem. Você tem até medo de chegar perto dela porque ela é grossa, ela é estúpida, ela maltrata as pessoas, porque ela está com um problema e ela contamina todo mundo com o seu problema. Tem pessoas que quando não está tudo bem na sua vida, é só coice para tudo quanto é lado. E aí é o teu caráter cristão que você está manifestando? É lógico que é natural e humano que nós possamos nos irar, muitas vezes. E geralmente a gente faz isso com aqueles que são mais próximos que nós, de nós, não é verdade? Aqueles que são próximos de nós estão ali e eles sabem que nós estamos passando por esse momento de tribulação. Mas tem gente que trata mal todas as pessoas, que você já sabe, nem mexe com aquela ali hoje que está azeda. Nem mexe com aquele ali hoje que ele está só dando coice. E aí diz que é cristão. E qual é esse testemunho que nós temos dado para as pessoas que não conhecem a Cristo? Ou às vezes é ao contrário. A pessoa é um amorzinho com as pessoas que não são do seu convívio diário. Mas chega em casa, é só um derramar de águas frias. Ninguém quer chegar em casa. Sabe que se chegar em casa só vai ter uma atmosfera pesada. E aí nós somos os portadores da paz ou da discórdia? Pode passar. Seja a amabilidade de vocês conhecida por... O que é para ser conhecido? Amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Não é a fúria, não é o rompante, é a amabilidade de vocês. Sabe quando as pessoas falam assim, é tão bom ficar perto de você, você me traz uma segurança, você me traz uma paz. É sinal que o Espírito Santo está ali, brilhando dentro de você. Ai, é tão bom abraçar você. Tem pessoas que têm um abraço que curam, elas vão lá, te abraçam forte. Aconteceu alguma coisa aí, línguas estranhas. Né? Tem pessoas que te abraçam e as pessoas falam assim, estou me sentindo tão bem com você. Você me traz uma paz, você tem algo dentro de você. E aí quando as pessoas falam isso, você pode dizer, não sou eu, é o Espírito Santo que vive em mim. E você pode ter ele também. Você pode, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu participei de um retiro no final de semana na igreja do pastor de cobertura, né, da nossa igreja, de adolescentes, e a gente viu, a pastora Paula está aqui? Está ensaiando. A pastora Paula estava comigo, né, e ela falou assim, nossa, como adolescente é joia, né, porque eles ouviram falar do Espírito Santo, de como manter a sua libertação, e eles saíram de lá empoderados. Eles falaram, no testemunho que eles dão no final do retiro, eles falaram assim, eu não tinha essa paz, eu não tinha essa alegria, mas agora eu vou falar para todos os meus amigos o que é estar com Jesus, que Jesus cura. E eles estavam assim empolgados para falar para todo mundo, porque eles sentiram aquela paz e eles queriam falar para outros.
E desses adolescentes de 35, 16 estavam com o espírito. O pastor perguntou assim: quem estava pensando em se suicidar? E desses 35, 16. E agora, o que vocês estão sentindo? Não, eu quero viver. Eu quero viver porque é muito bom estar com Cristo. Então, eles estavam ali para levar aquilo que eles receberam. Eles não guardaram só para eles, foi bom, mas eu não vou falar para mais ninguém. Aquilo está sendo bom para a minha vida. Eu estou vindo para a igreja, eu estou prosperando, eu estou encontrando paz, mas eu fico calado. Isto não é um caráter cristão. Nós temos que levar para outras pessoas. Nós temos que viver o evangelho. E quando nós vivemos, nós caminhamos falando de Cristo. Nós vivemos Cristo, nós testemunhamos Cristo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso caminhar, com aquilo que nós ensinamos outros a fazerem. Nós discipulamos a outros, formamos discípulos de Cristo, motivamos, incentivamos, falamos do retiro de libertação que foi bom para a nossa vida, testemunhamos da vida de outras pessoas, falamos que há liberdade para aqueles que estão aprisionados nas drogas. Nós não vivemos só para o nosso bem-estar, só para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Às vezes é difícil, sim. Às vezes nós temos que sair do nosso comodismo, é verdade. Às vezes nós temos que ir visitar as pessoas enquanto queríamos estar lá no quentinho, debaixo da nossa coberta, enquanto estávamos querendo assistir um filme, mas nós vamos visitar a outros. Porque isto é viver o verdadeiro evangelho. E é isto que vai gerar a paz dentro de nós. Porque estamos dentro deste propósito, do nosso propósito. Pode passar. Volta, por favor, desculpa. Então, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O que quer dizer esse perto está o Senhor? Pode ter dois significados: que o Senhor está perto, está junto conosco, está nos ajudando, está nos auxiliando, mas também pode ser que perto está a sua vinda. E quais vão ser os tesouros que nós vamos levar junto conosco? E será que nós mesmos vamos estar nesse retorno de Cristo? É tempo de nós avaliarmos o nosso coração, porque perto está o Senhor. É tempo de avaliarmos as nossas atitudes, porque perto está o Senhor. É tempo de avaliarmos as nossas prioridades, porque perto está o Senhor. É tempo de avaliarmos aquilo que tem sido prioridade nas nossas vidas, porque perto está o Senhor. Pode passar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, pode passar. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Volta para o anterior. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tem uma estatística que diz que as principais doenças que estão sendo diagnosticadas nos hospitais, a maior parte dessas doenças é por conta da ansiedade. A maior parte das doenças, 50%, tem uma estatística aqui, que diz que 50% dessas doenças está sendo por conta da ansiedade. E aí, a ansiedade, fui estudar sobre essa palavra ansiedade. E ansiedade no grego quer dizer estrangulamento. Como assim, pastor, estrangulamento? É como se estivesse tirando o oxigênio de uma pessoa. É isso que quer dizer. A ansiedade tira o teu oxigênio. Te deixa ansioso. Porque imagina se você ficar sem respirar, como é que você vai se sentir? Você vai se debater, você vai, né? Já viu alguém que ficou com falta de ar? Como é que ela fica? E também quer dizer puxar em direção contrária.
Porque ao invés de você estar caminhando com fé, você está vivendo aonde? No medo. Porque a ansiedade gera o quê? Medo. E o medo é um espírito que domina. Domina a tua mente, domina os teus pensamentos. Gera preocupação. E a preocupação é uma coisa maldita. Porque você se preocupa antes. Porque você fica gerando pensamentos negativos na tua mente. Então, se você está preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu, é porque você está gerando pensamentos de coisas que nem aconteceram. Você já está sofrendo por antecipação. Então, você vai sofrer duas vezes. Uma, porque você gerou esse pensamento e você já está sofrendo. Outra, se esse pensamento acontecer, porque muitas vezes você atrai aquilo que você está pensando. Então, você está contribuindo para que aquele mal se suceda. Então você sofre por antecipação, porque você está gerando esse pensamento. Você está pensando em coisa que ainda nem aconteceu. Você está dando brecha para que o espírito de medo te domine. E quando o medo entra, a gente aprende isso no retiro. Quando o medo entra, o que sai? A fé sai. Então você está gerando essa preocupação, está sofrendo duas vezes. Porque você sofre antes de acontecer e sofre quando acontece. E muitas vezes acontece porque você atraiu tanto aquilo que você faz com que isso aconteça. Então você sofre por antecipação. E o pior, isso não vai alterar a situação. Se a gente ficasse ansioso, ficasse preocupado, não dormisse, perdesse as nossas forças, mas isso só vai nos cansar, porque a gente não dorme, a gente deixa o nosso corpo doente daí. Porque a mente faz com que o corpo adoeça. A gente não dorme, a gente pensa em coisas ruins. E aquilo que nós estamos alimentando dentro de nós é o que vai sair. Então tudo só piora. Porque você começa a alimentar com medo, você começa a alimentar com preocupação, com pensamentos negativos que não vai dar certo. E tudo isso vai entrando, é tudo isso que você vai alimentando nos teus pensamentos, é tudo isso que você vai alimentando nas tuas emoções, é tudo isso que você vai gerando, e aquilo que você está gerando dentro de você é o que vai sair para as outras pessoas. Então é uma estratégia do diabo para que ele paralise a tua vida, para que você possa dar brecha, para que ele possa agir, para que as coisas que ele planejou possam acontecer. Então olha como é grave este problema de ansiedade que tem afligido toda a população. Mas é normal? É normal a gente ter uma preocupação. Não é normal a gente ter uma preocupação excessiva, que faça com que todo o nosso corpo sofra. E a gente até desista muitas vezes do nosso propósito com Deus. Tem pessoas que por conta de decepções, por conta de situações, por conta de circunstâncias, já abandonaram a fé. Abandonaram a fé, abandonaram Cristo. A Mara mesmo estava me contando. Mara não está aí? Estava me contando no instituto que uma pessoa que era cristã, por conta de uma decepção, mudou totalmente de vida. Mas isso é porque nós deixamos com que a preocupação, a decepção, que as pessoas agiram dessa forma errada na nossa vida, nós deixamos com que influenciassem a nossa fé. Porque a ansiedade toma tanto conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos que a fé vai diminuindo. E quando a gente vê, a gente perdeu a nossa identidade. Então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Como é que a gente vai sair dessa ansiedade? Pela oração e súplicas. E com ação de graças.
Sabe uma coisa que vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida quando você estiver numa luta, quando você estiver numa guerra, quando você estiver numa batalha, é você lembrar de todas as coisas que Jesus já fez por você, que Deus já fez por você, e como você começar a agradecer. A ação de graças é ter um espírito de gratidão. Não seja ingrato, porque com certeza você pode estar passando por um momento de turbulência, você pode estar no meio de um vendaval, você pode estar no mar, mas as coisas boas aconteceram. Comece a lembrar dessas coisas, comece a ter gratidão pelas coisas que já aconteceram, por aquilo que já foi transformado na tua vida. Comece a visualizar coisas boas, comece a se alimentar de coisas boas. Não tem como só ter coisa ruim na nossa vida, por pior que seja a situação, tem que ter coisa boa. Só de você ser perfeito, de você andar, de você conseguir enxergar, de você ter as duas pernas. Imagine você entrar num hospital, Erasto Gettner, por exemplo. Se você não está tendo gratidão nenhuma, vai dar uma voltinha lá no Erasto Gettner. Se você não está tendo gratidão nenhuma, vai numa favela. Dá uma voltinha lá na África. E aí você vai ver quão bem-aventurado você é. Comece a enxergar além do teu território. E com certeza isso vai gerar gratidão em você. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. Às vezes, a gente apresenta o nosso pedido para todo mundo. A pessoa murmura tanto: eu não tenho isso, eu preciso disso, eu tenho aquilo, eu tenho conta para pagar, não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa fala tanto, reclama tanto, mas não apresenta para Deus. Não tem vontade de orar. E isso não vai mudar a tua situação. Quantas vezes você começa a colocar a culpa nas outras pessoas? A minha vida dá tudo errado, porque os meus filhos não me ajudam, porque o meu pai não fez isso, porque o meu pai não me deu bom testemunho, porque o meu pai me abandonou. Você começa a colocar a culpa em todo mundo. E esquece que Ele morreu por você. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele te planejou desde o ventre da sua mãe. Foi Ele que te planejou. Você foi escolhido, você é um vitorioso. Mas você prefere pensar nas coisas ruins. Você prefere atrair aquilo que é ruim, para que você mesmo se desmotive. Nós temos que mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso entendimento. E a paz que excede todo o entendimento, pode passar. Guardará, olha essa palavra, guardará. Guardará vem de guarda, de proteção. Sabe a polícia, quando ela guarda um território? A paz que excede todo entendimento vai guardar o que? O nosso coração, que são as nossas emoções e a nossa mente. Porque o nosso campo de batalha está onde? Na mente. Aonde são geradas todas as coisas boas ou ruins? Na mente. Em primeiro lugar, é na mente que se gera. Na mente. Muitas vezes a nossa mente contribui para que nada esteja bom na nossa vida. Nós só pensamos em coisas negativas, naquilo que nós não conseguimos realizar, naquilo que nós não conseguimos pagar, no que o outro está prosperando e nós não estamos, porque o outro foi curado e eu não fui, porque o outro tem uma vida perfeita e eu não tenho, o outro tem o sapato que eu queria ter, mas eu não tenho. E aí a gente começa a pensar sempre nas coisas que nós não temos. E aí entra um maldito espírito de ingratidão. A ingratidão, você não reconhece as pessoas que te ajudam. Esquece. O ingrato esquece, o ingrato vai embora. O ingrato é como aqueles 10 leprosos. Foram curados, estavam fadados à morte,
estavam fadados a ser separados de toda a sociedade, e Jesus vai lá e cura. Mas quantos voltaram para agradecer? Quantos reconheceram a grandeza do Senhor? E isso acontece demais na nossa vida. Nós podemos ver ingratidão de todos os lados. E muitas vezes a gente consegue enxergar o ingrato, mas não vemos que de repente nós mesmos estamos sendo ingratos. E a ingratidão traz consequências drásticas para nós. Muitas vezes Deus faz, né? A pastora disse no retiro, né? Que é uma imersão. E muitas vezes são rompidas ali maldições que vêm de gerações em gerações. E muitas dessas maldições foram geradas pela ingratidão. Porque a gratidão traz a paz. A gratidão abre portas. A gratidão traz prosperidade. Veja quando Jesus foi agradecer pelo pouco que ele tinha. Podiam ter apresentado 5 pães para ele e ele jogado aquela bandeja lá. Como eu vou alimentar esta multidão com 5 pães? Mas o que ele fez? Senhor, graças eu te dou. E ele alimentou uma multidão. Porque a gratidão é a porta da multiplicação. Mas a ingratidão é a porta da pobreza. É a porta da escassez. Então, se muitas vezes está vendo escassez na tua vida. Eu sou dizimista, sou ofertante, mas eu não prospero, nada dá certo. Começa a ver se você tem um espírito grato. Ou se na sua boca só tem murmuração. Que a murmuração atrai o quê? A ingratidão. É uma casta de demônio que está sendo atraído aí para que você fique paralisado. Então ali diz que com oração e súplicas apresente seus pedidos ao Senhor. E a paz que excede todo entendimento. É essa paz. Essa paz que faz com que a gente passe pelo vento, pela tempestade. Que a gente não afunde na água. É essa paz que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque quando a gente se desvencilha, a gente desencana daquele problema, e a gente começa a ajudar pessoas, por exemplo. Então digamos que eu estou com um problema lá na minha casa, mas eu venho aqui, e as pessoas pedem, pastora, dá para você visitar a minha casa? Pastora, dá para você orar por isso? E eu vou, e começo a alimentar essas pessoas, com a fé que tem dentro de mim, por coisas que já aconteceram comigo. Isso me afasta do meu problema. Entendeu? Essa paz que eu estou gerando na vida das pessoas, vai trazer paz para mim. Porque eu estou servindo a outros. É isso que nós temos que entender. Nós estamos para servir, para levar esta paz. E é esta paz que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Quando nós começarmos a colocar em prática. Tirar o eu do alvo. Tira o eu do alvo. Seja misericordioso com o teu irmão. Não queira praticar justiça. Porque se você quiser praticar justiça, a justiça é para os dois lados. Deus vai praticar justiça com você também. Tem gente que quer falar, é justo, isso não é justo. Isso é justo, isso não é justo. Quer julgar. Você prefere justiça ou misericórdia? Você quer que Deus te julgue com justiça ou com misericórdia? Tem gente que quer ser legalista. Mas a pastora deu um pão para a pastora Genilda, por que para mim não deu o pão? E aí esquece que você também não deu o pão para o teu irmão. E aí Deus vai te julgar com justiça. Você está clamando por justiça? Agora, se você for misericordioso e ajudar as pessoas a superarem os seus problemas,
Se você for misericordioso e agir com misericórdia, essa misericórdia também vai vir sobre você. Então essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pode passar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então o que nós temos que fazer? Cuidar da nossa mente, alimentar a nossa mente com coisas boas, com tudo aquilo que for digno, aquilo que você admira. Tem gente que gosta de causar escândalo até em rede social, nem sabe o que a pessoa está falando, a pessoa vai lá e dá uma alfinetada em alguém, a pessoa vai lá, é isso mesmo, apoiado. Nem sabe do que ela está falando, está perdendo tempo em rede social. Muitas vezes para falar de igreja, olha quantas pessoas você está derrubando, olha aquilo que você está plantando, porque tudo aquilo, a plantação é escolha tua. Aquilo que você está plantando é escolha tua, mas a colheita é obrigatória. Tem gente que gosta de causar em rede social, causar o que? Escândalo. Quer ajudar o irmão a causar o escândalo. Isso é bom? Isso é digno de louvor? Agora, para compartilhar um testemunho, não compartilha nunca. Tem vários testemunhos da igreja que você podia compartilhar para que outras pessoas fossem atingidas. Mas você prefere acusar. Prefere ir ali, dar uma torcidinha na ferida. Isso não é para ser imitado, gente. Isso é para ser rejeitado. É para você orar por esta pessoa que é ingrata. Porque geralmente as pessoas que falam da igreja são pessoas que mais foram ajudadas. E daí por alguma coisa, algum desentendimento, acabam acusando. E você, como um sábio, vai lá e ajuda a pessoa a ir mais para baixo ainda. Porque em vez de você ir lá e falar para a pessoa, calma, não é assim, vamos orar. Vamos... Não, você fala assim, é isso mesmo, irmão. Tá certo. E aí você está plantando. Mas a colheita vai vir. Então vamos deixar dessas coisas. Vamos deixar de coisas inúteis. Vamos deixar que os nossos pensamentos sejam renovados em Cristo. Vamos imitar aquilo que é digno de louvor. Pense quando as pessoas te ajudarem e faça igual. Pense quando as pessoas te deram a mão e faça igual. E se você ainda assim acha que nunca ninguém te ajudou, imite a Cristo. Imite o apóstolo Paulo. Imite pessoas que são dignas de serem imitadas. Sabe essa paz que excede todo entendimento? Eu tenho algo que fica sempre dentro do meu coração. O meu pai, quando era criança, ele não conhecia Cristo. Ele era uma pessoa muito estressada, nervosa. Ele tomava vários medicamentos de tarja preta. Antes a gente chamava de guarda-louça, né? Aqueles armários que guardava louça, por isso era guarda-louça. E só que uma das partes era cheia de caixa de remédio, medicamento tudo tarjado. E a minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Minha mãe morreu muito cedo. E eu tinha muito medo de perder o meu pai. Porque já não tinha mãe, então tinha medo de perder o pai. Apesar do pai ser assim, era o meu pai, né? O pai é que causa a segurança, que traz a paternidade. E muitas vezes meu pai falava que ia se matar. Eu vi meu pai pegando faca, dizendo que ele ia tirar a vida, que ele não deveria ter... que quem deveria ter morrido era ele, não a minha mãe. Ele entrou numa depressão assim, e isso foram por anos, né? Eu tinha 9 anos. Eu acredito que o meu pai se converteu... Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos por aí. E eu passei por essa turbulência aí, né? E aí meu pai se converteu.
E quando meu pai se converteu, ele quis recuperar todo o tempo. Então, esse dia eu estava contando, não sei para quem aqui da igreja. Ele quis recuperar todo o tempo. Então, quando ele comprava, as minhas sobrinhas já tinham nascido, então ele comprava para as netinhas, comprava cestinha de Páscoa, coisas de Natal para criança. E ele comprava para mim também. Eu estava na faculdade já, com 24 anos, e meu pai me esperava com a janta pronta. Quase 11 horas, meia-noite. Depois que o meu pai se converteu, ele se tornou uma outra pessoa, totalmente diferente. E ele tinha aquela paz, realmente. Né? Então, ele quis recuperar todo esse tempo, ele foi completamente transformado. E ele morreu de um acidente de trânsito. Eu estava junto nesse acidente, mas ele não morreu na hora. Ele foi para o hospital, ele passou muito mal. Era aqueles cintos ainda que era só aqui no abdômen, né? Então, ele bateu o peito e perfurou o pulmão, perfurou o intestino. E eu lembro que uma vez que eu fui ver meu pai, ele estava completamente deformado. Inchado, completamente inchado, assim, mas parecia que ele ia explodir, de tão inchado que ele estava. Mas ele já tinha sentado, ele já estava conversando. Mas o que me marcou muito, e o pastor Gilberto também sempre conta esse testemunho, né? Que as enfermeiras falavam assim, meu Deus, ele tem alguma coisa especial. Porque apesar de toda essa dor que ele deve estar sentindo, ele traz uma paz que todos os enfermeiros e médicos queriam tratar ele. Todos eles entravam no quarto e apesar de toda aquela tribulação, apesar de toda aquela dor, apesar dele já não ter mais forma de Pedro, né? Meu pai se chamava Pedro. Ele transmitia essa paz para as pessoas. E ele falava de Jesus para as enfermeiras. Então é essa paz que excede todo o entendimento que só Cristo pode nos dar. E isso ficou muito marcado para mim, foi um exemplo e sempre será um exemplo na minha vida da paz e da transformação que Jesus pode trazer para as nossas vidas. Amém? Então eu quero que o Ministério de Louvor suba. E eu quero que você fique em pé agora e feche teus olhos e comece a pensar